Conceito de vetor e de vetores colineares. Ora bem, então, um vetor pode ser representado por uma letra minúscula ou por duas letras maiúsculas com a seta em cima, sendo que o A e o B são os extremos do vetor. Por exemplo, o vetor pode ser fixado neste ponto, por exemplo, ando 2 para a direita e 1, 2, 3. E, por exemplo, podemos ter este vetor assim, que eu vou chamar de U, ou então, e que vai ser definido com as coordenadas, como eu andei 2 para a direita e 1, 2, 3 para cima, 2, 3. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ando 2 para a esquerda e 1 para cima. Assim, temos um vetor V. Então, o vetor V tem coordenadas menos 1, menos 2, porque ando para a esquerda, e depois, na vertical, 1 para cima. Portanto, esquerda e direito é a abscissa, para cima ou para baixo é na ordenada. E assim temos o vetor. Dizemos que o vetor é livre. Reparem que eu não escrevi o vetor no referencial, porque o vetor, o que interessa é a forma que ele tem. O vetor, portanto, vai ser definido por três coisas. Pela direção, okay? A direção é se é horizontal, vertical ou oblíqua. Portanto, a direção, neste caso, por exemplo, este vetor U está aqui nesta direção oblíqua, da esquerda para a direita, e este está também na direção oblíqua, mas já da direita para a esquerda. Depois, isto é a direção. E depois temos o sentido, e o sentido é o que a seta vai indicar. Eu costumo dizer que a forma de distinguir a direção de sentido é o sentido da seta. Está bem? Começam ambas com a mesma letra. Portanto, neste caso, a seta está para cima, está no sentido da esquerda para a direita. Neste caso, a seta está aqui para a esquerda, está no sentido da direita para a esquerda e por aí fora. E depois pelo seu comprimento. E, portanto, independentemente onde eles estejam representados, desde que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, o vetor é o mesmo. Tá bom? Muito bem. Então, e agora, como é que eu vou definir dois vetores ou um vetor com dois pontos? Então, vou representar num referencial, porque se eu quero representar pontos, tem que estar no referencial. E vamos imaginar que tenho aqui 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3. Vamos imaginar que eu tenho aqui o vetor 1 e o 3, 2. Aqui, por exemplo, o ponto A e aqui o ponto B. Portanto, o ponto A é 1, 1 e o ponto B é 3, 2. Imaginemos isto. Se eu quiser o vetor BA, só para não ser sempre a mesma coisa de AB, portanto, se é BA, tenho que começar no B e vai na direção, no sentido do A, assim que é, sentido de seta. Então, como é que eu vou definir as coordenadas do vetor BA? Agora reparem, B, ando 1, 2 para a esquerda, e eu penso assim, como é que eu vou descobrir este 2? Este 2 é o 3 menos 1, está bem? Ou neste caso, como ele é negativo porque vai para a esquerda, é 1 menos o 2. É 1 menos o 3, aliás. E depois, na vertical, a altura, eu estou aqui no 2 e este está no 1. Portanto, isto daqui para aqui vai ser 1. E ele desce, portanto, é menos 1. Ou seja, vai ser igual ao 1 menos o 2. Tá bom? Então, agora vamos pensar como é que eu, com os pontos, com as coordenadas de pontos, como é que eu vou fazer isto. Ora bem, então é assim. Eu aqui escrevi o 1 menos o 3. Ou seja, o 1 é a abscissa do A menos a abscissa do B. Portanto, é a abscissa do A, não é? Menos a abscissa do B. E aqui no Y foi o 1 menos 2, que também é a ordenada do A menos a ordenada do B. Então, quando eu tenho o vetor BA, eu faço A menos B, ou seja, o último menos o primeiro. Se eu tiver o vetor AC, é o C menos o A. A última letra que eu escrevo menos a primeira. Está bem? Isto é muito importante não esquecer, porque o vetor, se eu trocar as letras,
ele vai ficar com a mesma direção, mas o sentido vai ficar diferente. E, portanto, se eu não pensasse nisto, eu simplesmente dizia que era o 1 menos o 3, 2. E depois faço o x com o x, portanto, 1 menos 3. E aqui há que ter alguma atenção aos sinais, porque às vezes trocamos os sinais. 1 menos o 3 dá menos 2. E aqui 1 menos o 2, que vai dar o 1. E, portanto, temos o vetor menos 2, menos 1. Portanto, menos 2 para a esquerda, menos 1 para baixo, fica menos 2, menos 1. Pronto, isto é o conceito de vetor. E vetor formado por dois pontos, sendo os dois pontos os extremos do vetor. Agora vamos imaginar o que é que acontece aqui com os vetores colineares. Então vamos lá relembrar o que é que são vetores colineares. Ora bem, os vetores colineares, como o próprio nome indica, são vetores colineares com a mesma linha, colínea, portanto têm a mesma linha, estão no mesmo alinhamento. Eu vou dizer que são vetores com a mesma direção, está bem? Com a mesma direção. Isto não se devia dizer, mas vou dizer, são vetores paralelos. No mundo dos vetores não se fala em paralelismo, diz colineares. As retas são paralelas, os vetores são colineares, mas o conceito a nível da forma é o mesmo, está bem? São vetores que caminham lado a lado. Vamos imaginar que eu tenho um vetor U que tem coordenadas 3 menos 2. Se eu, por exemplo, multiplicar por 2, eu vou ter um vetor V, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2, menos 4. São vetores colineares, são múltiplos um do outro. Está bem? Só para vocês verem aqui o aspecto. Portanto, 1, 2, 3, 1, 2, para baixo, não é? Menos 1, menos 2. Tenho o vetor U. E agora o vetor V, eu tenho 6 menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O que é que vai acontecer? Este vetor sobrepõe-se ao outro. São paralelos. Só que tem o dobro do comprimento. É o dobro do comprimento porque eu multipliquei-lhe por 2. Portanto, colinear tem este conceito. São vetores que vão ter a mesma direção. Podem ter sentidos opostos, pode ser maior, mais pequeno. Isso pouco importa. O que importa é que eles que tenham a mesma direção, que no fundo o que vai indicar aqui é para que as retas e os planos sejam paralelos, está bem? É a noção de direção. Então, qual é a definição correta de vetores colineares? Dois vetores são colineares, então, se um deles é k, outro em que o k é um número real que não seja zero. Repara que se for em zero eu tenho o vetor nulo e isso não faz sentido, está bem? E, portanto, um vetor colinear é exatamente isto. É quando um é múltiplo do outro, está bem? Portanto, é igual a kv. Neste caso, este k, aqui o 2 vai ser o nosso k aqui, está bem? Porque eu obtive o v como o dobro do u. E vocês dizem assim, mas a professora tem aqui u igual a kv, não tem v igual a ku. Ok, então se eu tiver 3 menos 2, vou mudar de cor. Se eu tiver 3 menos 2 é igual a kv, ou seja, igual a k 6 menos 4. Como é que eu descubro este k? Vou colocar o k para dentro, ou seja, fazendo multiplicação, vai ficar 6k menos 4k. E depois o que eu obtenho são dois vetores iguais. Então, se eles são iguais, o que é que acontece? A abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo, é 6k. E a ordenada do primeiro, também vai ser igual à ordenada do segundo, ou seja, igual a menos 4k. O que me dá origem a um k igual a 3 sextos e aqui um menos 2 sobre menos 4, que se vocês forem à máquina de calcular, isto vai dar 1/2 em cada um. 1/2 é exatamente o inverso de 2. Porquê? Porque eu escrevi que este era igual neste caso o U é igual a metade do V. Mas eu também podia dizer que o V era igual a KU. Pronto, e
nesta forma, com o 6 menos 4, eu já digo que o K é 2. Portanto, a ordem com que eu escrevo é pouco importante, porque na realidade o que eu quero provar é que vai existir uma constante, que essa constante multiplicada por um vetor vai ser igual ao outro. Tá bom? Então vamos ver agora aqui exemplos mais práticos. E vamos imaginar que tenho um vetor U, que vai ser 2 menos 5, e um vetor V, que vai ser menos 4, 10. E a pergunta é, será que U e V são colineares? Então vamos fazer assim, daquilo que eu te expliquei, vais tentar ver se são ou não. Colocas pausa, resolves o exercício e depois voltas a ligar o vídeo que eu vou resolver de seguida. Ora bem, então depois de teres feito, vamos verificar se fizeste bem. Portanto, eu vou escrever que o U é igual a KV, ou podia ter escrito também que o V era igual a KU, tanto faz. Bom, faço assim. 2 menos 5, vou substituir o U, que é este vetor, vou substituir o V, vai ser este, vou substituir K menos 4, 10. E vou dizer então que o 2 é igual a menos 4K e que o menos 5 é igual a 10K. Obtive que 2 sobre menos 4 é K e menos 5 sobre 10 é K. E, portanto, o K vai dar menos 1/2 em ambas as equações. Se fizeres ao contrário, vais encontrar um K igual a menos 2, que é o inverso de menos 1/2. E, portanto, como eu encontrei K's iguais, eu vou dizer que U e V são colineares porque o U é igual a menos 1/2 do V. Pronto, isto está feito. Agora vamos fazer mais um exemplo. E o exemplo agora vai ser em R3. Temos o com coordenadas 1, 2, 3 e temos o V com coordenadas 1/2, 1 e 4. E agora a pergunta é a mesma. Agora colocas pausa, vais resolver e depois verifica se fizeste bem. Ora bem, então vou fazer exatamente a mesma coisa e vou ver se o U é igual a KV. Então, vou substituir o U por 1, 2, 3, K e o V por 1/2, 1 e 4. Portanto, posso fazer assim ou posso fazer logo diretamente para o sistema que vocês fazem. Às vezes, se quisermos ser um pouco mais rápidos, passamos logo para o sistema. Mas pronto, agora como é em R3 vou fazer mais devagar, mas podem omitir este passo e irem logo direto para aqui. Portanto, vou dizer que a abscissa que é 1 é igual à abscissa deste que é 1/2 de K, depois a ordenada deste que é 2 vai ser igual à ordenada deste que é K, e a cota do primeiro é igual à cota do segundo que é 4K. Portanto, este 2 que está a dividir vai passar a multiplicar, fica 2 vezes o 1, que vai dar 2, é igual a 1K ou simplesmente K. 2 é igual a K, olha, está a correr bem, portanto parece que sim. Só que agora este 4 que está a multiplicar passa a dividir e fica 3/4. Este é diferente. Então o que nós vamos dizer é que não existe valor de K tal que o U é igual a KV. E, portanto, nesta situação, o U e o V não são colineares. Tá bom? Portanto, o K tinha que ser igual em todas as equações. Tá bom? Então, agora vamos fazer mais um terceiro e último exemplo. Este nós temos dois pontos, o A que tem coordenadas 2, 5 e o B que tem coordenadas menos 4, menos 3. E temos um vetor U de coordenadas à raiz de 2. E o que eu quero saber é qual é o valor do A
de forma a que o AB e U sejam colineares. Ora bem, eu aqui não te estou a perguntar se são, até porque neste exercício aparece-me aqui uma constante. Não é? Então não tenho como saber se são colineares ou não. Mas dizem, eles vão ser colineares. E para serem colineares, qual é o valor do A? Então, eu vou aplicar a definição. É sempre assim. Aplicamos sempre a definição. Está bem? Portanto, agora eu sugiro que faças, que tentes fazer sozinho e depois verifiques a tua resolução. Ora bem, então em primeiro lugar temos de fazer as coordenadas do vetor AB, que é o B menos o A, é sempre o último menos o primeiro. O B que é menos 4 menos 3, menos o A que é 2, 5. E agora atenção que é menos 4 menos o 2, que dá menos 6. Menos 3 menos o 5, que dá menos 8. Atenção que se alguma das coordenadas fosse menos, ia ficar menos, menos, mais. Temos de ter atenção a isto, está bem? Bom, então este é o vetor AB. E eu digo que o vetor AB e o U são colineares. Eu estou a afirmar, quero saber o valor do A. Muito bem, então vou, por exemplo, dizer que o AB é igual a KU. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que menos 6 menos 8 é igual a K A raiz de 2. Quando eu multiplico isto, fica KA raiz de 2A. Isto faz, mas não é muito simpático porque estamos a misturar aqui duas incógnitas. Então, por norma, quando isto acontece, eu não faço assim e faço ao contrário. Ou seja, vou ver que U é igual a KAB. Mas atenção que se eu levasse isto para a frente, eu ia conseguir resolver o exercício na mesma. Era mais complicado a nível da álgebra, está bem? A nível dos cálculos. Então, eu vou, no fundo, o melhor será separar. De um lado fica uma incógnita, do outro fica outra e assim elas ficam separadas. Então, tenho o A raiz de 2 igual a menos 6K menos 8K. E fazendo o sistema, o A há de ser menos 6K e o raiz de 2 há de ser menos 8K. Voltando a resolver, vou fazer este primeiro. Porquê? Porque aqui tenho A e K. É uma equação com duas incógnitas, o A e o K. E aqui só tenho o K. E eu assim consigo tirar logo o valor. O 8 que está a multiplicar vai passar a dividir. E como está a dividir por menos 8, fica menos raiz de 2 sobre 8. Perfeito! Já sei o valor do K. Agora vou à primeira equação e vou no lugar do K colocar este valor que eu encontrei. Fica menos 6 vezes, coloco aqui os parênteses para ser mais fácil. E daí eu vou tirar então que o A é igual, menos com menos é mais. Portanto vai ficar 6 raiz de 2 sobre 8, que se eu dividir tudo por 2, ainda vou obter, vamos só aqui subir um pouquinho, ainda vou obter o resultado A igual a metade de 6 é 3, e metade de 8 é 4, e aqui a raiz de 2, como está a multiplicar, anda sempre a multiplicar sem que seja influenciada. Pronto, então o valor do A é 3 raiz de 2 sobre 4, o valor do K é menos raiz de 2 sobre 8, sendo que para o problema aqui já não é necessário, porque eu precisava era mesmo só do valor do A. Pronto, e assim, portanto, com o tom de conclusão, vi que o A é 3 raiz de 2 sobre 4.